Hugo, professor de Sociologia aqui no Rio de Janeiro. Sou autor daquele texto em que a aluna pergunta se eu sou gay. Esse texto viralizou, né, nas redes sociais, em vários jornais, etc. E eu queria me posicionar, através desse vídeo, com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, de certo modo, abre um precedente para a legalização do aborto no Brasil. Até o terceiro mês de gravidez, o Supremo Tribunal Federal considerou que não é crime. Isso reacendeu o debate, que na verdade nunca esteve morto, né, a respeito da legalização do aborto no Brasil. Bom, eu queria começar com um depoimento dizendo que eu fui abortado. Eu estou vivo hoje porque minha mãe me salvou, a minha mãe me criou, minha mãe me educou, mas o meu pai me abortou. Ele abortou a mim, ele abortou os dois irmãos, e a minha mãe, sozinha, ela cuidou, né, de 3 filhos, enfim, e hoje nós estamos aqui. No entanto, existe toda uma cultura que coloca todo o trabalho, né, toda a responsabilidade de educar as crianças em cima das mulheres. Não existe uma punição grave para essa atitude, que não é só do meu pai, é comum em toda a sociedade, né? Você tem uma proporção bem grande de famílias que são chefiadas por mulheres sem a presença do pai. São 24, 25% dos lares que têm essa configuração. E tenho um relacionamento super tranquilo com meu pai, não tem problema, eu visito ele, ele me visita e etc. Mas vamos pensar, e se fosse minha mãe? Se minha mãe tivesse me abortado, a gente é tratado do mesmo jeito? Qual seria a reação da sociedade se uma mãe abortar? Porque os pais abortam o tempo inteiro, os homens abortam o tempo inteiro. Então acho que essa é uma reflexão que vale fazer para a gente começar a debater essa questão. E para mostrar que essa situação não é uma exceção, né, do aborto dos homens, a gente tem na nossa sociedade 5,5 milhões de crianças sem o registro do pai. Eu mesmo fui registrado só aos 11 anos de idade, meus irmãos também demoraram a ser registrados, por conta dessa cultura em que os homens não participam da educação dos filhos, né? Se separam e não participam da educação dos filhos. Então, só para a gente começar a debater também esse machismo forte que tem na sociedade. Eu trouxe alguns dados até para embasar o que eu estou falando aqui. Esse dado que eu falei agora é do Conselho Nacional de Justiça de 2011. Né? Todos os dados que eu apresentar aqui, eu vou apresentar a fonte. A gente tem, como eu disse, né, 1/4 dos lares brasileiros são chefiados por mulheres solteiras que criaram seus filhos sozinhos, como é o caso do meu também. São exatamente 24%. Isso é um dado do IBGE, o Estatística de Gênero do ano de 2000. Outro fator, né, para a gente pensar, o aborto só é proibido porque ele é no corpo dos homens, no corpo das mulheres, melhor dizendo. Né? Os homens jamais permitiriam que a sociedade tivesse ingerência sobre o corpo do homem. Né? Então é mais uma expressão do machismo na sociedade quando a gente diz para a mulher o que ela deve fazer, quando na verdade a sociedade não dá nenhum suporte para que essa mulher possa depois cuidar dessa criança. Então tem uma hipocrisia muito grande em torno disso. Né? Outra coisa para a gente pensar, o aborto ele é proibido para quem? O aborto é proibido, tem uma lei. No entanto, a gente sabe que em larga escala se realiza aborto no Brasil e que as mulheres ricas, as mulheres brancas conseguem tranquilamente realizar aborto, né? Elas têm recursos para isso normalmente e conseguem pagar um aborto clandestino, mas com um mínimo de segurança e não tem grandes problemas com isso. O aborto acaba punindo, a proibição do aborto acaba punindo de forma grave as mulheres pobres e negras, principalmente, que não têm recurso para fazer aborto de forma adequada. E aí você tem sérios problemas de saúde em torno disso. E aí eu queria citar alguns dados para debater essa questão. O aborto ele é a 5ª causa de morte materna no Brasil. Né? Ele é reconhecido pela ONU, pelo Ministério da Saúde, como um problema de saúde pública, dado a quantidade enorme de mulheres que morrem fazendo esses abortos clandestinos. Em 2013, são dados do Ministério da Saúde. Em 2013, 65 mil mulheres morreram no Brasil por complicações ao dar à luz durante ou após a gestação ou causadas por sua interrupção. Ou seja, o aborto é um dos fatores que faz com que a gente tenha 65 mil mulheres morrendo por ano relacionados, né, à gravidez em geral. Então a gente tem uma quantidade enorme de mulheres que estão morrendo por conta dessa situação, da proibição de algo que continua acontecendo do mesmo jeito, que é o aborto. Né? Tem mais informações sobre isso, eu vou colocar o link disponível no site do jornal o Globo. Outra informação que vem da Universidade de Brasília, de um estudo feito a respeito dessa questão, que mostra que 1 a cada 7 mulheres no Brasil, né, 15% das mulheres de 18 a 39 anos já
fizeram algum tipo de... já fizeram aborto em algum momento, né? 80% dessas mulheres têm religião, 64% delas são casadas e 81% delas são mães. Ou seja, são as mulheres comuns, são as mulheres do Brasil, são todo tipo de mulher que realiza o aborto. Então o aborto ele é uma realidade, a gente querendo ver isso ou não. 5.300.000 mulheres no Brasil já fizeram aborto, segundo esse mesmo estudo. O que a gente vai fazer com esses 5.300.000 mulheres? A gente vai prender todo mundo? A gente vai se tornar o país com o maior número de presos do mundo? Porque 5.300.000 é um número absurdo, né? Isso mostra que o aborto ele é uma realidade, ele acontece, a gente querendo ver ele ou não. Outra questão para a gente pensar é que, embora o aborto seja ilegal, né, eu já disse isso, ele continua acontecendo. A gente tende a achar que a proibição vai resolver os problemas. Eu acho a maconha ruim, eu proíbo a maconha. Eu acho que o aborto é ruim, eu proíbo o aborto. Né? Não é tão simples assim resolver os problemas sociais. Né? Eu queria dar o exemplo do Uruguai, que tem sido muito falado. Né? Como a gente viu na mídia nos últimos anos, o Uruguai legalizou o aborto, né? E tem um monte de mitos em torno disso, né? Eu escuto alunos falar coisas do tipo: mas se legalizar aborto, as pessoas não vão nem mais usar camisinha. Outros dizem: se legalizar aborto, ninguém mais vai usar nem anticoncepcional, qualquer coisa vai lá e aborta. Gente, não é assim, isso não faz o menor sentido. A experiência do aborto é sempre uma experiência traumática. É só perguntar para alguma mulher que tenha feito aborto. Ninguém faz aborto a todo momento como se fosse uma brincadeira. Não é isso que acontece, né? Qual é o caso do Uruguai? O aborto está legalizado. No entanto, se a mulher quiser realizar o aborto, ela tem que passar por uma série de procedimentos, por uma equipe multidisciplinar, onde ela passa por psicólogo, assistente social, médico, que vão tentar entender o que está acontecendo com essa mulher. Porque às vezes a mulher quer abortar porque o marido abandonou ela, o que é bastante comum. Às vezes a mulher quer abortar porque não tem condições financeiras de cuidar dessa criança. Então, quando ela passa por esse processo inteiro, né, de psicólogo, assistente social, médico, etc., muitas das mulheres desistem de fazer o aborto. Qual foi o resultado no Uruguai? A gente teve 30% de redução das pessoas que pretendiam fazer o aborto. Ou seja, a legalização do aborto, a regulamentação disso, que hoje é clandestino, fez com que, no caso do Uruguai, você reduzisse a proporção de mulheres que desejam fazer o aborto. E outra, a mortalidade das mulheres também que realizam o aborto reduziu bastante. Então, é um mito a gente achar que legalizando o aborto a gente está estimulando as pessoas a fazerem mais aborto. Pelo contrário, é perfeitamente possível de ocorrer o mesmo que aconteceu no Uruguai, que é você reduzir o número de abortos. E outro fator também é que realizar o aborto é sempre o último caso. Não é política de país nenhum fazer abortos em larga escala. Você continua com política de prevenir as gravidez indesejadas através de camisinha, através de anticoncepcionais, né, e outros meios. E, em último caso, se a pessoa desejar fazer o aborto, o próprio Estado faz. Mas passando por todo esse processo. Então a gente tem que quebrar esses mitos e fazer esse debate de uma forma mais racional, menos emocional, com menos ódio, porque para decidir um assunto complicado como esse a gente vai precisar da razão. E outro fator é que quando se tem uma política de legalização do aborto, você faz o aborto pelo próprio Estado, nos hospitais públicos, de forma segura, onde você tem a possibilidade de reduzir drasticamente o número de mulheres que morrem fazendo esses abortos clandestinos absurdos que ocorrem por aí. Então, eu queria deixar essa mensagem para a gente refletir que, se você é a favor da vida, pense na vida dessas mulheres que estão morrendo fazendo aborto. Pense, inclusive, que ao legalizar o aborto, você pode reduzir o total de abortos. A gente não vai resolver o problema proibindo. Então, se você é a favor da vida, pense também na possibilidade de a gente legalizar o aborto como uma forma de tornar esse problema menos grave para a sociedade.